da boca de Ana, dos lábios de Ana: os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados, desmerecidos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. O Senhor quer que a gente entenda o que é honra, o que é galardão, o que é prêmio. A honra, irmãos, é o princípio essencial para nós recebermos o céu. Aqueles que honraram a Deus, aqueles que estão honrando a Deus, serão honrados pelo próprio Deus. É assim que funciona. Todos os que honraram Jesus receberam de Jesus na proporção da honra prestada. Em Mateus capítulo 8, vamos andar um pouquinho pela Bíblia, você vai perceber que nós vemos o centurião honrando a Jesus, uma autoridade, gente. Centurião naquela época era um posto de muita relevância, de autoridade suprema. Alguém que era visto como alguém que tinha autoridade diante de muitos homens, de grandes exércitos. Esse era o centurião. E ele honra Jesus, ele vê Jesus com autoridade acima e muito além da dele, ao ponto de Jesus dizer que nem Israel ele encontrou tamanha fé. A honra ou a desonra pode ser demonstrada em atos, palavras e pensamentos. Honra para Deus não são apenas o que você fala, porque quando você e eu falamos, Deus olha o coração. Por isso Jesus diz: entra no teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Se você vai orar, o correto é Deus ouvir. Porque Jesus diz: ele vê. Porque Jesus quer um alinhamento das suas palavras com o seu coração. Não basta falar, o seu coração tem que estar alinhado com aquilo que sai da sua boca. Mas a verdade, irmãos, a verdade, igreja do Senhor, é que a honra tem origem no coração. A honra começa no coração. A verdadeira honra vem do coração. Por isso que Deus usou o profeta Isaías para dizer: esse povo me honra dos lábios, mas o coração está longe, longe, longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ou seja, são pessoas que só cumprem regras. Isaías capítulo 29, versículo 13. São pessoas que só cumprem para poder estar dentro de uma obrigação, mas não está alinhado. Que ele faz com aquilo que de fato precisa ser a motivação. A motivação é para cumprir uma regra, a motivação é para poder cumprir uma ordem, mas não é isso que Deus quer. Deus está dizendo: eu quero mais do que isso. Eu quero um coração que esteja disposto a fazer para me honrar. Observe que Deus diz: o seu temor para comigo. Esse texto de Isaías capítulo 29, já vou entrar aqui de novo, mas eu preciso fazer você refletir sobre isso. O Senhor fala: o temor para comigo. Essa palavra é muito forte, porque a verdadeira honra é um fluir de um coração que teme a Deus, que respeita a Deus, que honra a Deus, que reverencia a Deus. Você já leu Marcos capítulo 6, versículo 5, que diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar alguns poucos enfermos impondo-lhe as mãos? Você já leu esse texto? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: mas por quê? Não é que Jesus não quis, está escrito: Jesus não pôde. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre se não curar alguns poucos enfermos. Atenta para isso. Preste atenção nisso aqui. Por que Jesus não pôde? Não é que ele não quis, mas ele não pôde. É simples. Porque aqueles homens, aquelas mulheres da cidade sonegaram-lhe a honra. Os que habitavam naquela cidade, os populares da cidade natal de Jesus, não o tratavam como uma pessoa valiosa e preciosa, simplesmente como filho de José, simplesmente como filho de Maria. Eles não reconheceram Jesus como alguém enviado divinamente até eles para poder cumprir a vontade de Deus. Eles viam Jesus como alguém igual a eles, igualzinho a eles. E em vez disso,
vira um homem normal, um garoto local, comum da cidade, que estava de pé diante deles falando. Eles não entenderam nada. Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa em Nazaré. E por quê? Porque não houve nenhum acontecimento notável. Por quê? Apenas umas dores de cabeça, algumas pessoas que ficaram melhor do que elas estavam, mas milagres poderosos não foram realizados. Possivelmente, algumas dores de cabeça, casos de artrite, artrose, algumas dores nas costas, simplesmente isso. E tudo isso, gente, por causa que eles não me honraram da forma que deveriam honrá-lo. E mais tarde você vai ver os próprios fariseus, os doutores da lei, aqueles que eram os estudiosos, aqueles que tinham a lei na cabeça, a lei gravada, eles falavam da lei, repetiam a lei, doutores da lei, escribas, eles começavam a razoar contra Jesus, falavam contra Jesus no seu coração, murmuravam contra Jesus no seu coração, no seu pensamento. E a Bíblia diz que Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, Jesus lhe disse: por que vocês arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Muitos daqueles fariseus, mestres da lei, escribas, já tinham desenvolvido um padrão de desonra em relação a Jesus. Eles estavam determinados a estar no ambiente que Jesus estava só para desonrar a ele. Eles não iam lá para ouvir Jesus, eles iam lá para ficar dizendo: não aceito, não concordo, não queremos esse homem. Isso é sério. Eles haviam desprezado Jesus, zombavam de Jesus o tempo todo, tentando muitas vezes envergonhá-lo publicamente. Eles faziam tudo para fazer Jesus passar vergonha. Eu vim lhe dizer essa manhã que há um fluir da honra de Deus sobre nós. Quero que onde alguém diga: se prepara para ver a honra de Deus descer na sua vida. Porque hoje ele é honrado, ele honra, hoje ele é honrado, ele derrama honra. Na semana em que Jesus foi crucificado, ele fez essa seguinte declaração profunda em relação à forma como o seu ministério continuaria. Vocês sabem isso? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas grave isso, vai continuar o meu ministério. Como Jesus disse: eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 13. Guarda a Bíblia, irmão. Ama a Bíblia. Lucas capítulo 13, versículo 35. O que Jesus está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não me verão mais até que reconheçam aqueles que eu envio no meu nome. Isso é sério. Isso é sério. Vocês não me perceberão, vocês não serão sensíveis a mim. Vocês não me verão novamente até que honrem aqueles que eu enviar a vocês no meu nome. E então Jesus diz: quem vos recebe a mim, recebe também a vocês. E quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que coisa séria. Porque Deus trabalha com hierarquia. Isso é sério, irmão. Isso aqui é um ensinamento de ouro. Isso aqui é uma preciosidade, é para destravar a nossa vida. Jesus diz: quem recebe o profeta no caráter de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem tem de beber um copo de água, ainda que seja fria, um desses pequeninos, por esse ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 10. Vai botando aí, tem muita coisa boa para nós. Vai escrevendo para você ler tudo depois. Dos versículos 40 ao versículo 42. Você sabe o que é honrar?
O que é honrar o Senhor? O que é honrar a Deus? A palavra grega aqui é tani, pronúncia é T-E-E-M-E-E. A definição simplista e literal da palavra tani, honra, é valorização. Quando se fala da palavra tani no grego, ele pensa em algo valioso, precioso, algo como um ouro, como um diamante, como uma pedra valiosíssima. E vamos pensar, né? Você não coloca ouro na gaveta de bugiganga, não. Você não vai pegar uma pedra preciosa, valiosa e vai tacar no porta-treco. Você não vai guardar coisas valiosas em qualquer lugar. Em vez disso, você separa para aquela peça preciosa num lugar de honra. Glória a Deus! Glória a Deus! Fala que não. Você não coloca ouro na sua gaveta de bugiganga. Você separa um lugar de honra para guardar. Em outras definições, eu quero fazer você pensar o que é honra. Outras definições para a palavra honra são apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Já o antônimo de honra, a desonra, a palavra grega é atimia. E algumas de suas definições são não demonstrar respeito ou valor. Isso é sério. Tratar como algo comum, ordinário, servil. Então, quando se fala de desonra no grego, ele pensa em algo comum, superficial, de que nós desfazemos facilmente. É algo descartável, papel, com a boca joga fora, plástico. Isso aqui é algo que desonra. Então, honrar a Deus é o quê? Valorizar, submeter-se à sua vontade, obedecer o seu querer. A obediência para Deus, gente, não é medida pela nossa capacidade de obedecer às leis, os princípios, não, as regras. Vai muito além disso. A obediência, ela é medida pela nossa resposta à palavra de Deus. Deus está falando e você está respondendo. Respondendo com o olhar, com os ouvidos. Respondendo com a forma como o seu corpo interage. Isso tudo mostra a forma como você está sendo obediente, respondendo à voz de Deus. E mais do que simplesmente obedecer a Deus, nós precisamos capturar o seu coração, prescrutar o que Deus está falando. É um desejo que nasce no coração de quem serve a Deus, de querer saber se Deus se agrada da minha vida. Você já perguntou para Deus se Deus se agrada da sua vida? Você já perguntou para Deus onde é que você está falhando, que Ele não quer que você fale mais, que você não cometa mais? Senhor, fala comigo, por que desagrada o Senhor na minha vida? Ele revela. Isso agrada a Deus. Quando você pergunta para Ele, Deus, onde é que eu estou falhando? O Senhor se agrada da minha vida, a forma como eu vivo a minha vida agrada ao Senhor. Porque eu vejo pessoas presas, sabe, em dogmas, presas em doutrinas de homens, presas no legalismo, e ela pensa que Deus é um velhinho barbudo, rabugento, sentado no céu, dizendo: vou te punir, vou te mandar para o inferno. Esse não é Deus. Deus não é aquele que diz: ou você me obedece, eu te mando para o inferno. Não é assim. Porque quem conhece esse Deus rígido, ele faz o que lhe mandam, não para conhecer a Deus, mas por medo de ser punido. Então a compreensão é o seguinte: vou para o céu, porque eu não quero ir para o inferno. Então tem gente que pensa que vai chegar no céu dizendo para Deus: graças a Deus escapei, quase que o capeta me levou, aleluia, consegui fugir, quase que o calor, Senhor, consegui chegar. Não é esse sentimento. Deus não quer ninguém no céu por medo do inferno. Deus quer que a gente chegue no céu pelo prazer da sua companhia. Percebe a motivação como é diferente? Então eu começo a entender que eu não peco, não é por causa que alguém vai ver, o pastor vai olhar, alguém vai ficar sabendo. Não é por isso, eu não peco porque eu não quero desagradar Ele. Não tem nada mais importante da
suas diretrizes. Então nós não mais queremos unicamente como leis e regras, mas pelo prazer de agradar. Prazer de agradar a Deus. Gente, isso aqui é outro nível, é outro nível. É outro nível. E quem tem prazer de agradar a Deus, escute, Deus é recompensador de quem valoriza o desejo de agradá-lo. Profetiza para alguém, diga: a partir de hoje você vai viver para agradar a Deus. Seu comportamento será para agradar a Deus. É exatamente isso que o apóstolo João, na sua segunda epístola, está nos ensinando. João está dizendo: toma cuidado, acautelai-vos para que você não perca aquilo que você tem realizado com tanto esforço. Perceba o que João está dizendo: você tem trabalhado muito para conquistar algo no reino. Você tem trabalhado muito para viver uma história linda com Deus, mas cuidado para você não perder. Porque não é de qualquer jeito, é com muito esforço, é com muita labuta, é com muito trabalho. Fala que não. O reino é tomar na força, o céu é tomar na força, então é com muito esforço. E João está dizendo: toma cuidado para você não perder. Mas para que você venha alcançar um completo galardão, porque se ele está falando de completo galardão, ele está dizendo que tem galardão parcial. Ele está falando que tem gente que vai receber menos do que lhe foi acordado, simplesmente por quê? Porque ele não honra a Deus. Você percebe isso no ministério de Jesus? Nós temos aqui alguns que receberam galardão completo, parcial, outros que não receberam nenhum galardão. Está na Bíblia, irmãos. E tudo se resumiu à forma como honrar, como receber a Jesus. Jesus declarou logo antes da sua partida: eu estou indo embora, vocês não me verão novamente. Vocês precisam honrar aqueles que eu envio em meu nome. E mais adiante ele mostra que se nós honrarmos um líder, nós receberemos a recompensa que Deus tem a entregar através daquele líder. O mesmo se dá com os que são irmãos, e finalmente o mesmo acontece com os que estão debaixo da nossa autoridade. Eu tenho viajado, gente, por essa nação, são 23 anos de caminhada. Eu tenho andado nesses anos de ministério, já fui para vários países. E eu tenho observado, sabe o quê? Eu tenho observado que continuamente, em alguns lugares que eu vou ministrar, é mais fácil. O céu é aberto, onde o impacto da palavra, dos milagres são maiores. Há mais facilidade da propagação, da pregação do Evangelho. A presença de Deus é mais forte. Eu não estou dentro de uma igreja única, eu vou para muitos lugares. E eu percebo que tem lugar que o céu flui, o céu desce, mas tem lugar que é fechado, tem lugar que o negócio não vira, tem lugar que não vai. E você fica perguntando: meu Deus, o que é isso? Por que o céu está fechado? Tem lugar que você chega e você pergunta: cadê Deus? Onde é que está o Senhor nesse lugar? Lugares que não existe o fluir da mesma presença abundante como outros. Eu fico perguntando para Deus: o que é isso? Eu me lembro de uma experiência. Uma experiência que eu fui pregar num lugar tão remoto, num lugar tão difícil, num lugar de, sabe, tão difícil de acesso. Eu falei: meu Deus, como é que essas pessoas me descobriram? Lugar longe, longe. Mas a forma como eles receberam, o que eles fizeram para aqueles dias acontecer, a forma como eles trabalharam para aqueles 3 dias de evento, todo mundo interagindo, até as crianças, todo mundo envolvido com o evento, coisa linda. Eles não tinham uma igreja assim, a igreja deles era de madeira. Eles não tinham carro na porta, eles tinham bicicleta, eles tinham botas. Pessoas vinham por dentro dos canaviais, pessoas vinham de lugares remotos, andavam quilômetros para chegar no culto, mas não perdiam o culto. Um lugar fácil de pregar, onde você falava das maravilhas e as crianças estavam impressionadas de receber alguém de tão longe, e eles estavam ali sedentos pela palavra de Deus, desejando ver Deus falar. Eu vi tantos milagres ali naqueles 3 dias.
maravilhas. Eu vi Deus operar maravilhas naquele dia. Como também eu já fui para lugares que eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? Uma desonra, o povo não senta no culto, o povo fica no celular, o povo fica andando, Deus está aqui falando, o povo está lá fora comendo, o povo desligado, o que está acontecendo? O Senhor está dizendo, é porque eles não estão entendendo o que é o culto. Pega na mão de alguém e diga, Deus está constrangendo o teu espírito, porque você precisa voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Deus quer encher a nossa alma, Deus quer encher nosso espírito, mas nós precisamos voltar a valorizar essa presença, a honrar essa presença. Não é quem está no culto, não é quem está pregando, não é quem está louvando. Você não veio aqui por causa de homens, nós viemos aqui por causa dele. É para ele, é por ele, é por ele. Espírito Santo me diz, é porque tem lugar, minha filha, que o povo não me honra. Tem lugar, minha filha, que o povo não me celebra. Tem lugar que eu sou simplesmente um garçom, aquele que vai fazer, vai Senhor, entra Senhor, resolve Senhor, é só isso que eu sou para eles. Mas tem lugar que o povo me celebra, independente do que não tem. Tem lugar que o povo vem para o culto dizendo, hoje que eu vou adorar, hoje que eu vou dar meu melhor, hoje que eu vou celebrar, hoje que eu vou fazer festa. Se tem dois que entram assim, eu sou a primeira, cadê o segundo? Deixa eu ver quem vem para adorar. O que está acontecendo? Muitas vezes dentro de mim eu não conseguia entender, eu não conseguia configurar, analisar por que em alguns lugares o céu é aberto e por que em alguns lugares o céu é fechado. Muitas vezes eu me sentia reprimida. A unção que eu estava levando, a unção que está sobre mim, muitas vezes era refreada. E eu ficava perguntando, meu Deus, o que é isso? Por que acontece isso? E o Senhor tem me mostrado que tudo isso é por causa da forma como o povo vem para o culto. O culto começa na sua casa. Na verdade, o culto é uma extensão da sua casa. Se a sua casa vai mal, o seu culto vai ser ruim. Eu estou falando de problemas, que problema todo mundo tem, filho afastado, marido que não quer nada, esposa que está mais ou menos, gente fria, gente incrédula, todo mundo tem isso na família. Eu não estou falando de exteriores fora, eu estou falando de você. Quem você é do rei? Eu começo meu culto da minha casa, e quando eu estou me arrumando, eu já coloco o louvor, já vou adorando, dizendo, eita glória, esse culto vai ser tremendo, esse culto o céu vai abrir. Eu já vou adorando, dizendo, eu creio, Senhor, eu não vou lá para passear, eu vou lá para adorar, eu vou lá para me encontrar contigo, eu quero ver tua glória, Senhor. Eita Deus, eu estou sentindo que algo novo está sendo liberado sobre nós essa manhã. Deus está destravando a nossa mente, porque aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Não pense que você vai ser honrado por uma unção que você despreza ou você fala mal dela. Não pense que você vai ser abençoado por uma unção que você despreza. A bênção plena de Deus não vem para a vida daqueles que não respeitam seus pais, não honram seus líderes e as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Deus está levantando sobre nós uma questão muito importante para um alinhamento do novo que Ele quer nos entregar. A desonra está roubando a recompensa. Eu tenho dito isso por onde eu tenho ido. Se você não honra Deus, você será roubado na sua recompensa. Porque a honra é o canal por onde a bênção passa. A bênção precisa de um canal. Qual é? É a honra.
Glória a Deus. Mentes rígidas, pessoas de cabeça dura, gente sem contexto. Toma cuidado com pessoas que falam mal dos seus líderes. Toma cuidado com pessoas que falam mal dos outros. Olha para alguém, diga, Deus está falando. Queima eles. Miriam falou mal de Moisés. Queima eles. Mical desprezou Davi e não gerou filhos. Honrar a Deus é honrar quem Deus levantou. Eita, é forte, Jesus. E a pergunta que as pessoas mais me fazem é: quando eu devo obedecer a autoridade? Está escrito, Hebreus, honra as autoridades. Está escrito, honra os líderes. Está escrito. Todo homem será sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades de Deus que foram levantadas foram constituídas por Ele, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Eu não li isso no livro, eu li isso na Bíblia. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Então observe que este não é um comentário feito a título de sugestão. Isso aqui não é sugestivo, isso aqui é uma ordem. Isso aqui não é um conselho, isso aqui é uma ordem. Observe também as palavras, todo homem, todo. Não é só para a igreja, é todo homem. Não é só o chefe de família, é todo homem aqui está sendo levado a todo aquele que é humano. Tanto homem como mulher, jovem, criança, todo homem. Isso significa que não há exceção. Todos os que invocam o nome de Jesus devem estar sujeitos a esta ordem. Quem são essas autoridades superiores? Nesse texto específico de Paulo, Paulo está se referindo às autoridades civis, governamentais, mas também ele está falando sobre autoridades eclesiásticas. Porque no Novo Testamento a palavra aparece em 4 divisões. Eu quero te fazer pensar essa manhã. Autoridade delegada, nós temos aqui a civil, eclesiástica, familiar e social. São essas 4 divisões de autoridade que Paulo está falando. Eu vou repetir. Se você trouxe papel e caneta, escreve, crente. Autoridades que estão estabelecidas: civil, eclesiástica, familiar e social. Quando nós falamos da social, nós devemos incluir pregadores, patrões, professores, técnicos e daí por diante. Entretanto, o Novo Testamento dá diretrizes específicas para cada área. E na maioria dos casos, o conselho de Deus para nós atravessa fronteiras e se estende a todas as áreas da autoridade delegada. Lembre-se que ao falar de receber um profeta, como nós acabamos de falar aqui, em caráter de profeta, o Senhor nos diz que nós receberemos galardão de profeta. Jesus completou a sua declaração mencionando um justo e finalmente um desses pequeninos. São 3 níveis diferentes de seres humanos que nós vamos encontrar nesse texto. Os primeiros que estão na posição superior a nós, os que estão acima de nós. Os segundos são os que estão no nosso nível, e o terceiro os que estão abaixo de nós, os que são inferiores a nós, estão sujeitos à nossa autoridade. Então entenda o que a Bíblia está tentando nos explicar aqui. A Bíblia nos diz, e é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. E quando elas não cumprem, elas estão a serviço do diabo. Então, quando elas estão a serviço do diabo, eu não devo obedecer elas? Não, eu preciso continuar me sujeitando à palavra de Deus. Desde que não interfira na questão de princípios, eu devo continuar me submetendo. Agora, se ferir os princípios de Deus, aí eu vou para a cova dos demais. Aí vão me jogar um tonel de óleo quente. Aí vão me matar afogada. Aí vão me jogar no precipício. Porque eu não negocio a palavra
Paulo está querendo fazer a gente entender acerca das nossas posições em questão a essas autoridades. Paulo está dizendo, portanto, pague ao governo o que é devido, pague a todos os seus impostos e respeite e honre todas as autoridades. O versículo 6 e 7 do Romanos capítulo 13. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você não respeita esse princípio, você não tem acesso aos tesouros escondidos de Deus. Mas eu vou pagar. Esses dias uma irmã falou para mim, eu não pago. Ela tem um montante na empresa dela, ela falou para mim, eu não pago, porque eu não acho justo, porque é muito caro, porque é 23%. Eu disse, minha irmã, deixa eu te contar, não tem a ver com quem está no governo, tem a ver com quem está no trono. Que todos os que são servos, estão sob jugo, considerem seus próprios senhores dignos de honra. 1 Timóteo capítulo 6. Isso quer dizer que todos os que são empregados, contratados, considerem seus empregados, seus patrões dignos de honra. Ou que todos os que estão estudantes na escola considerem seus professores dignos de honra. O mesmo seria válido para atletas, treinadores, as pessoas, relacionamentos que envolvem, sabe, um subtento. Isso aqui se envolve o quanto você entende que o outro tem que estar na posição acima de você. Porque quando você coloca alguém na posição que ela realmente é, honrando ela, o céu honra você. Profetiza para alguém, diga, tem honra de Deus para a tua vida se você aprender o que é honra. Em relação às autoridades familiares, está escrito, honra teu pai e honra tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, para que seja longa a sua vida sobre a terra. Paulo repetiu esse mesmo mandamento em Efésios capítulo 6, nos versículos 2 e 3. O que nós precisamos aprender? Que há uma recompensa por honrarmos nossos pais. E esta recompensa aqui está ligada à ordem de Provérbios capítulo 30, versículo 17, que diz a Bíblia, olha o que diz, os olhos de quem ridiculariza seu pai, não trata com consideração a sua mãe. Olha isso. Não é obediente aos seus pais, e de quem trata sem consideração a sua própria mãe, os olhos dessas pessoas serão arrancados e devorados e comidos pelos corvos. Sabe o que isso aqui significa? Gente sem visão, gente sem enxergar possibilidades, porque a desonra rouba a recompensa. Você fica limitado, jovem, quando você não honra seus pais. Vou pegar no pé de vocês três de novo. Ops! Os meninos. Essa informação é valiosíssima para quê? Para virar chave na mente. Porque muitas vezes você está ali lutando, trabalhando, você não está entendendo, Senhor, por que a minha vida não vai? Por que eu não prospero? Por que eu não ando? Por que eu não saio do lugar? Porque eu estou de novo tentando resolver o mesmo problema. Por que eu estou de novo andando e estou no mesmo lugar? E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que eu quero te levar mais longe, eu quero abrir na tua vida, eu quero destravar o que está travado, mas você precisa entender o que é honra. E com relação à autoridade eclesiástica, está escrito, queridos irmãos, honrem os oficiais da igreja. Honre os oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês e os adverte contra tudo que está errado. Qual é o papel dos oficiais da igreja? Pegar no pé. Está escrito, 1 Tessalônica, capítulo 5, versículos 12 e 13. Está escrito, queridos irmãos, honre aos oficiais da igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês e os adverte contra tudo aquilo que está errado. Tenha grande consideração por eles e lhes dê amor de todo o coração, porque são eles que foram estabelecidos por Deus. Eita, Jesus! Então você não quer ser cobrado? Então você não quer ser admoestado? Então você não quer ser pegado no pé? Não cresce, não rompe, não vai mais longe. Porque toda vez que Deus quer te levar a um novo nível, Deus vai usar alguém para pegar no teu pé. Levanta mais, Jesus, levanta mais gente para pegar no meu pé, Jesus. Eu preciso, eu quero romper. Tem mais alguém que quer romper aqui? Tem mais alguém que quer romper aqui? Deus vai usar as pessoas da sua igreja. Talvez você pense que é perseguição e não, é Deus te esticando. Talvez você pense, só pega no meu pé, só fala comigo.
Um período muito difícil. Ninguém está feliz com esse governo. Na verdade, nós não estamos felizes com o governo há muitos anos. Porque quando você pensa que levanta alguém que vai virar, quando você pensa alguém sentou lá, vai fazer. Eu estou falando em todas as áreas. Eu estou falando desde lá dos 3 poderes a todas as outras áreas. Prefeito, governador, vereador, o negócio está feio. Quem é que não ficou triste, não está triste por tudo que nós estamos vendo? As autoridades estão se levantando e são ímpias. É verdade, há muitas autoridades que são más, tiranas, injustas. E a Bíblia já nos mostra muitas delas. Está na Bíblia. Você vai lendo a Bíblia e você vai vendo que nós devemos ter em mente que a palavra de Deus, ela declara. Está tudo na Bíblia. Ela nos diz que toda autoridade procede de Deus, mas não diz que toda autoridade segue o caminho de Deus. Deus sabia como fez essas palavras, quando Deus mandou João escrever, quando o Senhor mandou Paulo reescrever, quando o Senhor Deus mandou os discípulos abordarem o que ele já havia falado lá em Deuteronômio, no livro de Devarim, no livro da lei. O Senhor sabia o que ele sabia que muita gente má ia se levantar, gente injusta, gente tirana, gente que não quer compromisso, gente que usa autoridade para poder ser ruim, gente que usa autoridade só para se beneficiar, gente que usa posição só para poder tirar mais para ele e não está preocupado com nada do povo. Deus sabia, Deus sabe. Testamento instrui, a palavra de Deus nos ensina que seus filhos se submetam às autoridades, que haveria de ser ímpias. Porque na verdade, irmãos, muitas autoridades ímpias já tinham sido registradas na Bíblia. Veja Faraó. O que falar de Faraó? Ele tratou com crueldade o povo da aliança de Deus. Ele os oprimiu, ele os espancou, ele até matou as crianças, ele mandou matar os meninos. E de onde veio a autoridade de Faraó? Onde foi que Faraó recebeu essa autoridade? De acordo com a Bíblia, Deus disse, no capítulo 9, versículo 16, está escrito: eu o levantei. Foi Deus que levantou ele. E Paulo confirmou isso, tá? Romanos capítulo 9, versículo 17. É uma verdade estabelecida, está na palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 17, está escrito: foi Deus que constituiu. Então não há dúvida de que Deus, e não o homem, nem o diabo, foi que levantou Faraó. Foi Deus que levantou, é uma verdade, está escrito na Bíblia. A posição de autoridade dele foi Deus que deu. E essa afirmativa aqui, gente, essa afirmativa, grava isso no teu coração, em nome de Jesus, ela é correlata à seguinte declaração: as autoridades que existem foram constituídas por Deus, como acabamos de ler, que Paulo escreveu em Romanos capítulo 13. E ele não foi o único, não. Olha para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Você já leu o que disse Abacuque, quando Deus falou para ele que ia punir o povo através de Nabucodonosor? Ele disse: não, Senhor, o ímpio não, corrige a gente por outro crente, corrige a gente por outro. Não, o Senhor disse: dessa vez eu vou usar Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai destruir Judá, vai saquear o templo e quase todas as casas. Ele vai levar o povo para o exílio, ele vai levar o povo para o cativo. Gente, está escrito. E finalmente veio até um império que atravessou o mundo. Ele chegou a ser o homem mais poderoso da terra no seu tempo. Mas você percebe, lendo os escritos de Daniel, que esse Nabucodonosor, ele era tão desobediente aos caminhos de Deus, que durante o período do seu reinado, Deus tornou ele louco. Você vê que Deus comia boi, o corpo dele vivia molhado pelo orvalho da manhã, até que seu cabelo cresceu como as penas da águia, e as suas unhas, as suas garras como a dos pássaros. Está escrito em Daniel capítulo 4, versículo 33. Porém, Deus disse claramente a respeito desse homem. Deus falou para Nabucodonosor: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Porque na mão de Deus, até o diabo me serve. Tudo está subjugado pelo Senhor. Não tem nada fora do controle dele. Nada. Deus o chamou de meu servo. Ele dizia
Jeremias, capítulo 43, versículo 10. Eu falei para você trazer papel e caneta, não disse? Está escrito, Jeremias, capítulo 43, versículo 10. Foi Deus que chamou ele de meu servo. Então eu repito, as autoridades que existem são instituídas por Deus. Quer falar de Saul? Por que nós vamos já falar de Saul? Pelo amor de Deus, Saul era doido. E o povo disse que foi escolha do povo. Não foi escolha do povo. O povo pediu o rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. Está escrito. Davi foi escolha de Deus e Saul também foi escolha de Deus. Existe uma suposição inteiramente errada que não se alinha com a verdade da palavra de Deus. Declarações equivocadas como o povo quis Saul, o povo escolheu Saul. Não é assim. A Bíblia diz que foi Deus que escolheu ele. Foi Deus que separou ele. Isso, por sua vez, leva as pessoas a reterem a honra. Quando você diz que quem levantou não foi Deus, é uma autoridade. Quando você diz não foi Deus que levantou, foi o diabo, foi a ordem, o governo mundial. Quando você fica dando essas palavras, você está dizendo o quê? Você está dizendo que quem está no controle é Deus. O Senhor está alinhando a nossa mente aqui para o que Ele está fazendo. Então você começa a reter a honra, a fim de que você não se submeta à autoridade. Você acaba o quê? Prejudicando as pessoas da sua volta, a sua casa, a sua família. Eu comecei falando ontem que tem pais que não têm respeito dos seus filhos porque eles desrespeitam as autoridades. Tem hora que a gente tem que vigiar, irmão. Eu falei para meu marido lá em casa, a gente não vai mais ver noticiário, a gente não vai mais ficar vendo esses haters que ficam falando mal de governo, a gente não vai mais ficar dando igual. Eu não quero mais isso aqui em casa, porque essas coisas tiram de nós a legitimidade de autoridade. Nós não podemos viver nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas. Eu não aprovo, mas a minha língua não vai mudar ele. Quem vai mudar ele é a minha oração. Eu vou orar por ele. Veja o que o próprio Deus disse a respeito de Saul. Deus disse: arrependo-me de ter constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Então observe que Deus disse: eu constituí Saul rei. Não foi o povo, mas foi Deus que constituiu. Mais uma vez, isso faz correlação com o que nós estamos estudando aqui essa manhã. As autoridades foram constituídas por Deus. Davi foi perseguido cruelmente por Saul, mas ele honrou literalmente Saul. Quantas vezes Saul podia ter matado? Davi podia ter matado o pastor. Eu fico pensando, Davi, ouvindo as pessoas falar para ele: Davi, você não sabe quem está dormindo ali. Um sono profundo. O exército de Davi todo armado, com espada afiada, flecheiro, todo mundo preparado para a guerra. E Saul e todo o seu exército dormindo sem farda, sem arma, roncando. Teve até palavra profética. Davi foi Deus. Foi Deus, Davi. Passa a espada. Acaba com isso, Davi. Porque muita gente estava sofrendo pela perseguição da loucura de Saul. Muita gente já havia perdido a vida, perdido família, perdido casa. As pessoas estavam pagando um tributo altíssimo. As pessoas não tinham condição de manter as suas próprias verdades. Estavam sendo roubadas, tomadas por Saul. Então, diante desse cenário, o que Davi deveria fazer? Com alguns que eu conheço, tinha matado. Olha para alguém e diga: será que você tinha matado? Tem gente que diz: Deus, bota na minha mão que eu resolvo. Bota na minha mão que eu acabo com isso, Senhor. Esses dias eu peguei um carro lá no Tocantins, eu fui buscar no aeroporto, e o irmão que veio dirigindo falou assim: ó, fulano só está no poder enquanto não encontrar. Você é crente, mano? Quem é que está no controle disso aí, mano? A gente não entende nada. Por isso que eu digo: não dependa do governo, dependa do trono. Dependa do trono. Davi foi perseguido cruelmente por Saul, mas ele honrou Saul até depois de morto. Davi não quis adiantar o tempo, gente. Muita gente querendo adiantar o tempo, acha que tem que alguém cair para ele subir. Isso é mentira de Satanás. Escute o que Deus está te dizendo. Davi não adiantou o tempo. Saul esteve nas suas mãos, não foi uma, não, foi 2 vezes. Os homens disseram
Davi, não de Saul. Davi disse: não, eu vou esperar o tempo de Deus. Quem me disse que eu seria foi o Senhor, e Ele que vai me colocar. No dia mais difícil da vida de Davi, Deus estava tirando Saul do trono. 1 Samuel capítulo 30, Saul corrompendo, invadiu as cidades em Ziklag, onde estava todo o quartel-general de Davi. Davi saiu dos valentes para guerrear, e quando voltou à cidade foi saqueado, os filhos, as mulheres foram levadas. O dia mais difícil da vida de Davi, quando a família dele está sendo tocada, quando a perseguição dele está sendo na casa dele, quando ele está passando por uma luta que ele não sabe o que fazer, enquanto o inimigo está dizendo: acabei com você, Davi, Deus está desocupando o trono para Davi. Então essa luta que você está vivendo, que está intensificando, Deus está limpando o caminho para você chegar. Pega na mão de alguém e diga: falta pouco, aguenta mais um pouco. Levanta a tua cabeça, vai para a guerra, se arme e vai para a batalha, porque Deus vai colocar na tua mão o que Ele te prometeu. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Mas o que eu acho lindo é que ele não fez isso adiantando o tempo. Davi não fez isso quebrando nenhum princípio. Porque quando você quebra um princípio, você se prostra diante do inimigo para conseguir o que você quer. E quando você faz isso, você se torna ilegítimo. Você não tem dignidade nem lealdade para estar no lugar que você está. O maior teste de honra na vida de Davi foi esse: poupar a vida de Saul quando ele teve a chance de matá-lo. A pergunta de Deus para nós aqui é: se eu colocar na tua mão, quem mais te machucou, o que você fará? O que você faria? O que você faria? É um teste. O maior teste de honra de Davi foi ter Saul na mão dele. Será por que então que Davi desonraria Deus, desonrando aquele que havia sido constituído por Deus? Aquele momento decidiu a vida de Davi, sabia? Como da mesma forma os irmãos de José diante dele definiu a vida dele. José já era governador. Quem está no som, diga amém. Vocês têm que for para a vigília? Pelo amor de Deus. Os irmãos de José diante dele. Você sabe que tudo que José sofreu porque os irmãos fizeram tudo que fizeram com ele, né? Os irmãos odiavam ele, os irmãos perseguiram, os irmãos venderam, os irmãos fizeram tudo para acabar com a vida dele. Agora ele está diante dos seus irmãos. Mas ele está na posição de dar o destino aos seus irmãos. Ele poderia ter dito: manda matar esses miseráveis. Mas a Bíblia diz que ele chora. O choro de José deu para ouvir até no palácio de Faraó. Imagina que choro foi esse. Um grito na alma. Porque José sabia que ali estava o maior teste de honra da vida dele. Ele não está falando de honrar pessoas apenas, está falando de honrar o próprio Deus. Porque quando você sabe que tudo que você faz tem que ser como se fosse para o Senhor, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com honrar a Deus. Davi honrou o seu rei. José honrou seus irmãos. Ainda que o rei tivesse feito pouco para desonrar Davi, falou mal de Davi, botou a cabeça de Davi a prêmio. Saul fez tudo que pode para acabar com Davi, e Davi continua honrando a Saul. Glória a Deus! E a recompensa foi tão grande, tão grande, tão grande na vida de Davi. O próprio Deus disse: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo eu ungi. A minha mão será firme com ele, meu braço fortalecerá. O inimigo jamais se surpreenderá. Não há de o afligir, o filho da perversidade não tocará nele. Eu vou esmagar diante dele os seus adversários. Eu ferirei todos aqueles que o odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade não dizer com ele, vão acompanhar ele. Uma vez que jurei pela minha santidade, serei eu falso com Davi? Disse Deus: não, a sua posteridade durará para sempre. Seu trono será como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha do espaço. Salmos 89, verso 24. Olha o que Deus está dizendo.
enxergou além da crueldade de Saul. Essa é a visão que Deus quer que nós venhamos ter aqui essa manhã. Davi conseguiu enxergar além da mazela de Saul. Pega na mão de alguém e diga: Deus está te dando visão ampla para enxergar além da maldade de Deus. Ele enxergou além da maldade, além da crueldade. Forte. Ele viu autoridade sobre o rei, ele viu uma capa divina, ele viu que quem colocou Saul lá foi Deus. Então ele disse: eu não vou matar Saul, ele vai se matar sozinho, o que ele está fazendo. Não preciso matar ele mesmo vai se matar. Ele viveu sob o princípio da honra. Se honrasse a ele, ele estaria honrando o próprio Deus. Tem muita gente na Bíblia que soube que era honra. Eu fico vendo Ana, entra no templo para chorar, e o sacerdote chama ela de embriagada, bêbada. Imagina, se fosse uma meia dúzia de igreja que eu conheço, eu vou sair dessa igreja, porque esse sacerdote é sério. Eu vou ficar no meio dele, eu vou ficar aqui nada, mas o pastor me dá. Eu vim aqui orar, estou jejuando, clamando, falando com Deus, ele me chamou de bêbada. Vou pegar meu marido e vou embora dessa igreja, nunca mais eu boto meus pés aqui. Ana viu a capa da autoridade sobre ele, ainda que ele estava subjugado, porque Deus já havia dado a sentença para ele por conta do que ele mas ela não foi ele, ele a autoridade estabelecida. Ela disse: não, meu Senhor. Olha a honra. Não tenha sua serva por filha de Belial, eu não sou. E a mesma boca que desonrou ela tem que me dar honra. Vai, Pai, e o Deus de paz conceda a tua petição. E a Bíblia diz: naquela mesma noite, Ana coabitou com seu esposo e o Senhor se lembrou dela. 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 Eu sinto que Deus está abrindo um memorial aqui nesse momento. Isso aqui é para quem vai receber tudo de Deus. Levanta a tua mão e recebe. Há uma grande recompensa para quem sabe o que é honra. Há uma grande recompensa para quem sabe o que é honra. Para me fechar o meu estudo essa manhã, o Senhor me levou para pregar no sul do país. E quando eu cheguei lá, no final do culto, eu sou uma pessoa assim, isso aqui que vocês estão vendo, eu sou assim. Eu sou muito acessível, porque eu não sou atriz, atora, eu sou serva, estou para servir. Mas tem gente que mistura as coisas. Tem gente que quer usar a nossa humildade para poder fazer a gente de palhaço. Então a gente tem que saber o que é freio, a gente freia mesmo. Não coloco julgo sobre a igreja, porque eu sei quem eu sou no reino e sei quem cuida de mim. Mas tem gente que quer passar a gente para trás. Essas pessoas passam a prova com Jesus. Porque ninguém consegue chegar alto na vida passando os outros para trás. Não, para alguém dizer: esse não é o caminho, não. Esse não é o caminho. Se você acha que passando alguém para trás, tirando vantagem em tudo, você vai ter êxito, te digo. Logo, ali na frente, você vai receber 100 vezes mais do que você fez. É a lei da colheita, não tem para onde fugir. Sai para almoçar, sai para jantar, irmão, vamos ali, orar para o fulano, vamos para o hospital, vamos. E mandei o irmão lá, tem um profeta aí que queria muito que a irmã fosse jantar lá, tá bom, vamos lá. Só acessível. Tira foto do povo, abraça o povo, só assim, mano. E não é aqui, é em qualquer lugar do mundo. Tem lugar que eu vou, faz aquele reclamando, aquele monte de gente. Eu falo: meu irmão, deixa o povo pegar em mim, irmão, deixa o povo tirar foto, irmão, mas o povo vai te amassar. Eu disse: eu gosto de sair amassado, irmão. Deixa eu ficar na banda. Não, vou botar alguém para vender. Não, irmão, eu que quero vender minhas coisas, me deixa. Pega esse lado, irmão, de mim e fala: vai, me segura mesmo. Porque Jesus só dava para o povo, por que eu não posso dar para o povo? Não sei, eu não entendo, mas dessa forma, eu estabeleço meu chamado. E aí lá no sul, terminou o culto, o pastor falou: minha irmã, tem um profeta que acabou de chegar de viagem, ele é muito usado por Deus. E a minha esposa quer muito ir lá, e é caminho do hotel. O senhor não pode passar com a gente lá? Ele fez uma janta para
o carro parou, a voz de Deus falou comigo audivelmente. Ouça, escute, na verdade, escute, mas não fale nada, só observe. Aí eu li, Jesus, deu ruim. Ai, tudo bem, já fiquei na vigilância. Quando eu botei o pé no chão, que eu vi a casa do lado, a outra casa, porque irmã, a gente tem olho, não tem como a gente não ver. A casa dele era velha, era assim, um espírito de miséria. Porque uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser porco. Monteiro, meu Deus do céu, que cena. Eu olhei e falei, ele mora aqui? Ele mora aí, não. Porque a casa dele, ele é simples, ele é humilde. Vamos comer. Não tinha cadeira para sentar, irmão. Não tem ideia. Não, pedi umas cadeiras, não tinha mesa. As tomadas, não tinha tomada, assim, uns negócios pendurados nos fios assim. Cuidado aí, não, vou tomar choque. Uma casa toda deteriorada, dava para você ver cano, dava para você ver esgoto, um negócio assim. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Irmã, irmã fez uma comida aqui e eu falei, tá bom, bota aqui no prato, Jesus me ajuda a comer isso. Não, só um pouquinho, mas você não come não, deixa que eu como, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Eu estou ali comendo, e disse, Jesus, o que está fazendo aqui, Senhor? Que negócio está me pesando no coração. Aí veio o profeta. Ô, meu irmão, acabei de chegar com meu banho, estava viajando, estava no Uruguai, estava fazendo a obra de Deus. Olha como Deus é bom, Deus não sei o que, Deus me usou, Deus o revelou, o Senhor fez, o Senhor que coisa tremenda, não sei o que, bababá. Aí falou, e a senhora de onde? Eu falei, eu congrego em tal lugar. A senhora daquela igreja? Só sabia que tem um fulano lá, que eu falei na cara dele, isso, que Deus mandou, não sei o que, e começou a falar mal de A, mal de B, mal de C, começou a tocar nos líderes, começou a falar mal das igrejas, começou a falar que tem muita gente que a capa vai cair, e só sabe se esse profeta que só vê desgraça na vida dos outros, olha para alguém e diga, nem você não, né, irmão? É coisa ruim na vida dos outros, daí você vê as urubu, uma sopa preta, uma nuvem negra, tudo ruim. Meu Deus do céu, quando eu fiquei ouvindo ele falar, o Senhor me disse, é por isso que ele está 35 anos nessa miséria. É por isso que ele está 35 anos morando nessa casa caindo nos pedaços. Porque não é o dom, é o caráter. Caráter é talento. Caráter, irmão, pode te levar muito mais longe do que o dom. O dom te leva, mas o caráter te estabelece. Caráter é você saber que não está na sua alçada. Você fica falando mal dos outros. Olha para alguém e diga, Deus está te alinhando, crente. Deus está nos trazendo para um centro de um novo tempo. Ele está indo para o meio do seu elemento. O que Deus vai fazer por esses dias exige de nós que nós venhamos vigiar a língua. Meu Deus do céu, a casa cai nos pedaços e a pessoa não se enxerga. E eu vou voltar e falar para ele, Deus me disse, não fala, porque ele vai despraguejar e vai falar mal de você. Do jeito que você pronto, saia. Eu só queria que você observasse. Não deixa o meu povo entrar por esse mesmo caminho. Você tem o microfone na mão do Senhor, então fala. Você tem o microfone na mão do Senhor, então prega. Prega para o meu povo, fala para o meu povo que eles não têm que entender quem está no governo. Eles têm que entender quem está no trono. Eles não têm que se preocupar com quem está no governo, tem que se preocupar com quem está no trono. A igreja precisa depender de quem está no trono. Pega na mão de alguém e diga, Deus está mudando a sua dependência hoje. Deus está mudando a nossa dependência. Quando você anda com Deus, você vê o sobrenatural de Deus. Uma vez vi o irmão Sérgio ali. Falei para ele no ano passado. Eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu não tenho dinheiro. Só lembra que eu disse, pastor, irmão Sérgio? Lembra que eu não tinha como comprar passagem? Ele falou, minha irmã, mas o povo não compra sua passagem, não. Eu falei, compra, varão, mas tem problema. Quando eles compram a minha passagem, eles querem me limitar. Só vai da minha igreja, não vai da igreja de ninguém. Eu não sou de igreja. Ninguém bota freio em mim, não. Quem me comprou na cruz foi Jesus. Eu quero ir onde Deus quer me levar. Então eu compro a minha passagem, a minha família, e eu vou para lá e eu ando. Ninguém me segura. Deus bota o rodinho nos meus pés, eu vou para todos os estados, coisa boa. Fazia leve. E eu falei para ele, irmão, eu não tenho dinheiro, nem cartão de crédito para comprar.
E eu falei, Senhor, eu não dependo de quem está no governo, eu não dependo de quem está com a passagem na mão, eu dependo do Senhor. O Senhor vai me dar essa passagem. Meu marido olhou para mim e falou, mulher, tu é tão doida, que eu acho que eu sou mais doida de ter casado com você. Meu Deus, você é muito doida. Mas como é que vai ser isso? Faltar um mês. Eu disse, ele tem que paz. Ele vai passar a subir, eu falei, olha, quando fica mais difícil aí que Deus sei. É maluco, porque quem anda com Deus não é doido. Olha para alguém e diga, vem para essa loucura, vem, diga, chama ele, vem. Vem para essa loucura, irmão, dependa do céu, você vai viver o extraordinário de Deus. Aí me liga um pastor, um amigo, diz, eu vi um cartaz seu que você vai para os Estados Unidos, já tinha cartaz, eu não tinha conseguido. Eu disse, eu vou, varão. Ele falou, então, o negócio é o seguinte, se precisar de mim, eu agora tenho uma agência, eu agora vendo passagem, eu agora faço não sei o que. Eu falei, varão, compra minha passagem. E agora, comprou a passagem. E em uma hora resolveu tudo, comprou uma passagem, ela até paga, porque o Deus que você serve, ele faz muito além do que você espera, do que você imagina. Pega na mão de alguém e diga, Deus está te trazendo no sobrenatural.